Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem, demonstrando o poder de seu braço. Boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, aqui na paróquia São João Batista, iniciamos o nosso curso bíblico. O curso bíblico aqui na nossa paróquia, ele acontece todas as segundas-feiras, às 19h30. E no mês de setembro, mês especial dedicado à Bíblia, nós convidamos palestrantes e todas as segundas e terças-feiras do mês nós abrimos para um tema específico. Esse ano, o tema é o livro do Deuteronômio, e esse tema sempre é escolhido pela CNBB. Esse ano, por causa da pandemia, nós mudamos um pouco para fazer esse curso, esses encontros online. E isso foi benéfico, nem tudo é tão ruim assim, né? Com a graça de Deus, nós temos participando a quase todas as paróquias da nossa região, também da diocese. Nós estamos em transmissão cruzada com a paróquia Nossa Senhora do Rosário, agora dirigida pelo Padre Guilherme Sanches, que será um dos nossos palestrantes, e também a Pascom diocesana, através da Fernanda, também está fazendo uma transmissão cruzada. Então, sejam todos muito bem-vindos, amigos e irmãos da nossa diocese. E até para nossa surpresa, tem inscritos de São Paulo, então sejam muito bem-vindos. Então, a irmã Vilma é a primeira palestrante, mas antes disso, nós vamos fazer uma oração inicial. Nós pensamos em fazer sobre a vida dos santos. Por quê? A vida dos santos está ligada diretamente ao magistério, à tradição, e ela é alimentada pela palavra de Deus, na Eucaristia, na força do Espírito Santo e seguindo fielmente os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, faz parte da palavra de Deus nós nos encaminharmos para o caminho dos santos. E na Bíblia, em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: nele, Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele, no amor. E também o Catecismo reforça, no artigo 61, os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. E também o parágrafo 828 diz: ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que estes fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-lhe os santos como modelos e intercessores. Os santos e santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta
e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu impulso missionário. Então, até percebendo que a irmã Vilma, quando dá aula de história da igreja, fala muito da vida dos santos, nós pensamos em fazer isso para nos ajudar, né? Como que a gente vai conseguir a nossa santidade? Então, vejam que a Bíblia faz uma proposta, que o catecismo tem vários parágrafos que falam deste assunto, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o santo do dia. Mas antes disso, nós vamos apresentar a nossa palestrante. Ela é muito humilde e não gosta de falar. Ela não passa o currículo dela, mas a gente sabe, né? Então, a irmã Vilma, ela é doutora em História da Igreja. Na nossa diocese, muitos já passaram por formação. Ela deu aula no Instituto de Teologia. A grande maioria dos teólogos formados pela nossa escola passaram por seus ensinamentos. Ela também foi professora do propedêutico, ela foi secretária do centro pastoral da nossa diocese por muitos anos, e hoje ela trabalha com o padre Jean na parte de nulidade matrimonial. Então, a irmã Vilma é uma pessoa de uma bagagem imensa. Ela nasceu no Espírito Santo e está na nossa diocese há 40 anos. Ela é uma fonte de sabedoria. Todos nós já pudemos aprender algo bom com ela. Então, hoje a irmã Vilma será a primeira palestrante desse nosso curso, e depois, no final, nós vamos dar os avisos dos próximos. E agora, continuando, vamos fazer a nossa oração inicial. Foi convidada uma pessoa também do curso bíblico, assim como eu, a Eliette, que já está conosco há 4 anos, desde o início da formação, né, quando o padre Becker chegou aqui na paróquia e criou esse curso para nós. Então, agora a Eliette fará a nossa oração inicial. Um grande abraço a todos e um bom encontro a todos nós. Quem tiver alguma dúvida sobre a formação, coloque nos comentários do Face a sua pergunta, que no final será esclarecida. E hoje nós comemoramos, né, como a Albani colocou, os santos. Então, é Santa Regina, São Clodoaldo, São João de Nicomédia e João de Lode. E nós vamos falar um pouquinho de Santa Regina, por ser uma mulher e por a nossa palestrante hoje ser a nossa querida irmã Vilma. Santa Regina é rainha. Ela foi uma virgem mártir. Ela nasceu na França e lá ela é chamada de Sainte Reine, Sagrada Rainha. O pai era pagão e a mãe faleceu ao dar à luz. E Regina foi entregue a uma ama de leite cristã, que a educou na fé e a batizou. Sua beleza, virtudes e atitudes atraíram os olhares de muitos jovens. E um nobre prefeito desejou casar-se com ela. Regina se negou, mesmo com o pedido do pai. Esse pretendente, ao saber que ela era cristã, mandou colocá-la na prisão e mandou executá-la no dia 7/9
de 251. A tradição detalha que naquele momento apareceu uma bomba branquíssima que causou a conversão de muitos dos presentes. E em Hebreus 12, 14, diz assim: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E agora vamos fazer a nossa oração, começando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai de amor, concedei-nos acreditar na vossa presença entre nós e a dedicar tempo para fortalecer os laços da nossa fé. A exemplo de Santa Regina, fazei-nos dedicar todo o nosso amor para vos louvar acima de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, com a palavra, nossa palestrante, irmã Vilma. Seja muito e sinta-se abraçada por toda a diocese, irmã Vilma. Obrigada, Bani. É uma alegria poder estar aqui. Tudo por causa de um grande amor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma abençoada noite para todos que estão sintonizados, né, nas mídias de suas paróquias, de suas comunidades. Eu quero agradecer o privilégio de poder estar entrando em suas casas para realizarmos este primeiro encontro do mês da Bíblia. A música de fundo que nós ouvimos, da irmã Miriam, né? Tudo por causa do grande amor, nos dá a chave da leitura do texto bíblico que nós vamos refletir. Aliás, nos dá a chave de leitura de toda a Sagrada Escritura. Porque toda a criação, tudo existe por causa de um grande amor. Como gostava de dizer o Papa São João 23, a Bíblia é a mais bela carta de amor de Deus que nos abraça e nos envolve em sua infinita misericórdia. Realmente, lendo a Bíblia, nós vemos que da primeira à última página, nós contemplamos o amor de Deus pela humanidade. Deus que sempre está à procura do homem. Deus sempre refaz a aliança com o seu povo. Diante das infidelidades dos homens e das mulheres, Deus permanece sempre fiel. No mês da Bíblia deste ano, como já nos foi dito, é proposto rezar e refletir o livro do Deuteronômio. O nome Deuteronômio significa segunda lei,
porque, na realidade, este livro é uma reflexão sobre a lei de Deus entregue a Moisés no Monte Horebe. O Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco. O Pentateuco, nós temos o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e Deuteronômio. Ele é o 5º livro. O livro do Deuteronômio, ele é formado por diversos discursos que são colocados na boca de Moisés. É uma espécie de testamento espiritual pronunciado por Moisés antes de sua morte. Este livro do Deuteronômio, ele foi escrito ao longo de vários séculos, mais ou menos 400 anos, e em situações muito diferentes e situações, às vezes, adversas, com crises, com invasões, com dominações, com exílios. E é nestes momentos de crise, de dificuldade, de exílio, que a memória do Deus libertador, deste Deus que resgatou o seu povo do Egito, é fonte de alento, é fonte de esperança. Então, portanto, no livro do Deuteronômio, nós vamos distinguir os fatos e a memória. Os fatos narrados no Deuteronômio vão desde a saída do Egito até as vésperas da entrada na Terra Prometida. E estes fatos estão sintetizados nos discursos de Moisés ao povo hebreu. Agora, nós temos a memória que traz a lembrança de Moisés falando séculos antes dos acontecimentos. Por exemplo, no ano 722 a.C., com a queda da Samaria, no Reino do Norte. Então, retoma essa reflexão sobre este Deus que liberta o povo. E a reflexão sobre este fato de libertação é fonte de esperança e de vida para este povo que estava dominado. Depois, em 587, com a queda de Jerusalém, do Reino do Sul, que vai ser seguida pela deportação para a Babilônia do exílio, retoma-se também a memória do êxodo, da saída do Egito e da ação deste Deus libertador. E esses séculos de crise e tentativas de reformas é que vai levar o povo de Deus a relembrar o seu passado e a reconhecer que o seu Deus é um Deus que ama e não abandona o povo. E este Deus que sempre acompanhou o povo lá no Antigo Testamento, ele continua acompanhando o novo povo de Deus, o povo de Deus da nova e eterna aliança. E ele caminha conosco, nos mostrando caminhos de libertação. E neste encontro, então, nós vamos pedir as luzes do Espírito Santo, para que o Deus do Êxodo, o Deus da vida, o Deus da libertação, seja a nossa força e a nossa salvação. Vamos prestar bastante atenção na letra deste canto, que vamos ouvir daqui a pouco. Porque quando nós invocamos o Espírito Santo, nós dizemos: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovareis a face da terra.
Então, com esta ideia, vamos ouvir o canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Quando o Espírito de Deus soprou. Vamos ouvir. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O céu desfrutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Um novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador, justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Se transformarão, jovens a esperança gritarão. A força nova é o poder do amor. Nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Viva o amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né? E viva o amor. Este canto nos mostra o mundo novo que surge sob a ação do Espírito Santo. Agindo impulsionados pelo Espírito Santo, nós, os cristãos, seremos sal da terra, luz do mundo, fermento na massa e sinal de esperança para o mundo. E então, neste momento em que nós vivemos também, um momento de dificuldade, um momento de crise dessa pandemia, é momento de fazermos um exame de consciência sobre as nossas atitudes. Estamos nós realmente sendo essa presença de esperança para o povo? Para aqueles que não têm fé, para aqueles que não acreditam, para aqueles que estão sem esperança? Esses dias, aliás, eu acho que foi ontem, o Papa Francisco falando sobre a atitude de muitos e muitos cristãos, e ele dizia, né, sobre a questão da pandemia que aí está, que nós não podemos voltar e sair dessa pandemia do mesmo jeito que nós entramos. A necessidade de uma reforma, de uma mudança, de uma conversão. E ele dizia, o grande mal que existe entre nós são as fofocas que levam a divisões, são as intolerâncias, são os preconceitos. Como é que nós combatemos tudo isto com a ação do Espírito Santo?
Quando eu pensava sobre esta música, eu refletia uma parábola que Jesus contou. Ele falava sobre a lavoura de Deus. Falando sobre a lavoura de Deus, ele diz: nessa lavoura, os seus empregados só semearam a boa semente. No entanto, vieram e disseram: Senhor, mas apareceram ali também o joio. E Jesus vai dizer: isto é a ação do inimigo. Então nós temos que ter isso assim muito claro na nossa vida, o que nós somos na vida de nossa família, na vida de nossa comunidade, na vida do nosso bairro, entre os nossos amigos, no nosso trabalho. Eu sou trigo ou eu sou joio? E o joio, minha gente, é sempre a ação do inimigo. Então daí que é importante no final assim de cada dia, revendo nossas atitudes, né? Revendo nossa maneira de ser, de agir, a gente se perguntar bem concretamente qual o joio que eu posso detectar, que eu posso perceber nas minhas atitudes, no meu relacionamento durante este dia. E saber pedir perdão, pedir a Deus a graça e a luz do Espírito Santo para nos libertarmos, porque nós falamos desse Deus libertador, mas esse Deus libertador tem que nos libertar a nós mesmos inicialmente, para que a gente depois possa ser também um agente de libertação na nossa comunidade, na nossa família. Eu tenho que ser uma pessoa livre, onde age a ação do Espírito Santo. Então, nós vamos pedir a Deus que a misericórdia para que o joio se transforme em trigo. Deus é um Deus paciente porque Ele tem o tempo todo, Ele tem paciência conosco. Nós temos também que ter paciência conosco mesmos. Tenho falha, tenho defeito, mas não vou desanimar. Ter paciência e dia a dia lutar e ir corrigindo para que o joio possa indo ser destruído e o trigo ir ocupando o seu lugar. Ou seja, a ação do Espírito Santo e cada vez mais ocupando espaço na minha vida, para que eu possa ser, no ambiente familiar, no ambiente comunitário, no ambiente de trabalho, um elemento de esperança, de paz e de libertação para os meus irmãos. Esta paciência que eu devo ter comigo mesma, eu tenho que ter também com o meu irmão, com o meu próximo, por pior que ele seja. Nós devemos condenar o pecado, condenar a falha, condenar o mal, mas jamais condenar a pessoa. Então, depois de ter suplicado, então, a ação do Espírito Santo em nossa vida, vamos agora nos acolher mutuamente no coração, porque estamos, né, separados, o distanciamento social, mas isso não impede que o nosso coração esteja muito próximo um do outro. E vamos então nos abraçarmos assim espiritualmente, né, pedindo que esse Espírito Santo encha, transborde em nossos corações, cantando: amigo, amiga, que bom que você veio.
Acho que nós estamos com um probleminha na música. Mas sintam-se todos acolhidos nesse grande abraço, né? E o tema do nosso encontro de hoje é: Deus ouve o clamor do povo oprimido e o liberta. Então vamos repetir aí em voz alta, aí em nossa casa, cada um em sua casa, repetir como um ato de fé. Eu acredito nisto. Deus ouve o clamor do povo oprimido e o liberta. Então, nesta certeza, nós vamos começar o nosso encontro em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como povo de Deus, vamos ver se conseguimos cantar. O povo de Deus no deserto andava. Povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Às vezes estava chorando, Rezava, na terra esperada. Estrada, nunca um novo dia, um novo estado, nova terra, um novo dia, nossa voz da liberdade vai cantar. Então, como vamos acolher neste momento a palavra de Deus, que é viva e impulsiona a nossa caminhada cotidiana. Essa palavra de Deus vai trazer para as nossas dores e sofrimentos, para todos aqueles que estão desempregados, enfrentando doenças, morte, depressão, a luz, porque a palavra de Deus é luz, e vai nos levar a reafirmar a nossa fé no Deus libertador. Vamos ver se eu consigo cantar, hein?
Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então vamos ler agora a palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 4 a 11. Então, pegue a sua Bíblia aí também, na sua casa, e abra Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 4 a 11. O sacerdote receberá de tua mão a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Então declararás diante do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito como migrante, com pouca gente, mas ali tornou-se uma grande nação, forte e numerosa. E os egípcios nos maltrataram e humilharam, impondo-nos dura escravidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu nossa voz, e viu nossa humilhação, nossa fadiga e nossa opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito, com mão forte e com braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e nos introduziu neste lugar, dando-nos esta terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer os primeiros frutos da terra que tu, Senhor, me deste. Então os depositarás diante do Senhor teu Deus, e te prostrarás diante dele, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus terá dado a ti e à tua casa. Tu, juntamente com o levita e o migrante, no meio de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira coisa, meus irmãos, que nós vamos diante desse texto do Deuteronômio é ver qual a realidade que transparece nesse texto. Então nós vemos que é um povo que relembra a ação libertadora de Deus e faz a memória desta ação libertadora de Deus, trazendo os primeiros frutos de sua colheita para oferecer ao Senhor como ação de graças. Porque assim era determinada na lei que Moisés recebeu no Monte Horebe. Então, o texto aqui do Deuteronômio faz essa releitura e traz para este momento de crise, neste momento de dificuldade do povo, esta lembrança. E trazer as primícias é muito mais do que uma obrigação, uma lei. Não, é um gesto de amor de Deus, porque Deus não precisa das nossas primícias. Deus não precisa das nossas ofertas, porque tudo é dele, foi ele que nos deu.
Mas por que que Deus prescreve isto? Porque é o momento de, ao fazer memória deste fato, ao trazer isto, eu que consigo fazer renascer dentro do meu coração este amor, esta relação, essa intimidade com este Deus que caminha comigo, com este Deus que me liberta, com este Deus que me salva. E falando isto, essa questão de memória, né? Porque como o cristianismo é a religião da memória. E este fato da gente ver essa memória que o povo do Antigo Testamento fazia da ação libertadora de Deus, nós lembramos de uma outra passagem, já no Novo Testamento, né, quando Jesus, na última ceia, ele abençoa o pão, abençoa o vinho, consagra o pão e consagra o vinho e diz: fazei isto em minha memória. Por quê? Porque ele sabia muito bem a necessidade que nós, que íamos continuar peregrinando por este mundo, precisaríamos de estar repetindo a memória daquele gesto extremo de amor de Deus para conosco, para podermos viver nesta fé, viver desta esperança, viver deste amor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, participar da Eucaristia não é uma obrigação. Este mandamento que temos eu diria assim, é gesto de amor de Deus. Os mandamentos, eu comparo um pouco como um corrimão, né, que ajuda a gente a ir subindo a escada, nos ampara. Os mandamentos são esses corrimões que vão nos ajudando a gente ir crescendo neste amor de Deus. Porque é ao fazer memória do sacrifício de Jesus que se entrega por nossa redenção, por nossa total libertação, que nós teremos força e coragem e esperança, apesar de todas as adversidades. Aquilo que São Paulo dizia: nós podemos ser abatidos, mas nunca seremos vencidos, porque o Cristo já está vitorioso para nós. Nós já somos vitoriosos em Jesus Cristo. Então, essa passagem aqui, quando eles pensam o fato aqui dessa realidade do texto do Antigo Testamento, nos leva também a refletir o Novo Testamento. E é por isso que não se entende um cristão, um batizado, que vive no desânimo, que não tem esperança, que vive triste, achando que tudo já acabou. Não. O cristão é o homem da alegria, é o homem da esperança. Por isso que Jesus fala: no mundo sem esperança, um mundo desiludido, um mundo que não vê futuro, não vê um rumo. O cristão tem que ser aquela luz que ilumina, aquela esperança, aquela alegria, acreditar sempre, dizer: o futuro já está garantido, só nos falta seguir o caminho que nos foi proposto por Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E qual é a imagem
deste Deus que transparece no texto. É a imagem de um Deus amoroso, de um Deus que cuida, de um Deus que protege, de um Deus que liberta o seu povo, de um Deus que não aceita a opressão, que não aceita a humilhação, a exploração de um ser humano, seja ele qual for. Para Deus, todos nós somos iguais. Deus não faz diferença. Todos são seus filhos muito amados. Seus filhos e suas filhas muito amados. Agora, Deus respeita a nossa liberdade, né? Deus é o mesmo, né? Ontem, hoje e sempre. Por isso que quando a gente vê esse Deus amoroso, esse Deus carinhoso, esse Deus cuidadoso lá no Antigo Testamento para com o povo hebreu, esse povo de cabeça dura. Mas nós vemos, eu tenho a tentação de vir logo para o Novo Testamento e ver também, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Olha o carinho de Deus para conosco. Nós vemos em Jesus Cristo. Lembra aquela passagem em que Jesus, olhando para Jerusalém, Jesus chora e diz, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te pegar, te guardar sob as minhas asas, como uma galinha faz com seus pintainhos, te proteger como mãe carinhosa. Mas você me rejeitou. Porque o amor de Deus é tão grande, mas ele não nos violenta, não tira a nossa liberdade. Ele nos respeita. E daí que a gente tem que ver no nosso relacionamento humano, né? Como nós respeitamos uns aos outros. Ou queremos que todo mundo siga aquilo que eu acho que é o correto, que é o certo. A delicadeza de Jesus para com as pessoas. Às vezes eu me encanto quando leio a passagem da Bíblia, quando Jesus vai para, por exemplo, diante de um cego para curar, e ele pergunta, que queres que eu te faça? Se fosse nós, já ia falar, né? Eu vou te curar, você está precisando disso, está precisando daquilo. Não, Jesus não faz. O que queres que eu te faça? Porque pode ser que ele não quisesse enxergar, ele podia querer outra coisa. O que queres que eu te faça? Então, esse respeito, né, que Jesus nos ensina, esse Deus amoroso do Antigo Testamento e de hoje dos nossos dias, ele sempre é o mesmo. E nos ensina isso, esse respeito para com o outro. Esta é a grande mensagem, principalmente para os dias de hoje, não é, minha gente? Onde nós vemos tanta intolerância, onde não se aceita o diferente, nas menores coisas. Partimos para a violência, partimos para a agressão, a deixar a pessoa de lado, porque ela não pensa como eu. E qual é a mensagem, né? É a prática, minha gente, da solidariedade, da justiça, do direito, com a certeza de que esse Deus do Êxodo, esse Deus que libertou o povo lá do Egito, é o Deus do caminho, é o Deus da compaixão, é o Deus da solidariedade. Aí esse texto deixa para nós uma provocação, né? Como ser agente de libertação hoje? Como ser a presença de Jesus libertador, de Deus libertador
para o meu semelhante? E então aqui a gente vai para certas histórias da vida. Lendo lá na Bíblia Gente, eles contam um caso muito interessante de uma família que veio lá do Ceará. Um casal e 7 filhos. Saíram lá do Ceará à busca de quê? De melhor vida. Condições de dar vida digna para os seus filhos. Que pudesse estudar, que pudesse trabalhar. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. Jesus já disse, eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Deus sempre quis para nós a plenitude. Isso a gente vê na Sagrada Escritura, e isso está assim como, sabe, dentro do coração de toda criatura humana. O querer, uma autorrealização. É a ação de Deus em nosso espírito. E eles vêm à procura de melhor vida em São Paulo. Aqui eles são acolhidos por uma família, vivem algum tempo com esta família, mas logo conseguem emprego e conseguem comprar uma casa de 3 cômodos, e para lá vão então esse casal com seus 7 filhos. E a partir daí, eles começam também a receber parentes que vêm lá do Nordeste, vêm, ficam algum tempo na sua casa e também vão conseguindo arranjar emprego, isso e aquilo, e vão conseguindo o seu localzinho de moradia, e vão saindo e dando espaço para outros que vêm. E diz o autor desse caso que chegou a época em que esta casa de 3 cômodos chegou a abrigar 30 pessoas. O casal trabalhava e a filha mais velha, a Francisca, ela conseguiu um emprego e trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. Para ajudar os pais, a manutenção da família, e nessa ajuda as pessoas que eles acolhiam em casa. E esta jovem sentiu a vocação religiosa. Queria ser freira. Ela frequentava muito a comunidade. E então ela foi lá falar com seu pároco lá, com o padre da comunidade, esse seu desejo de ser religiosa, que ela queria ir para um convento. E o padre, muito sábio, vendo todo o trabalho que ela realizava ali, naquela comunidade, papel fundamental dela naquela família, disse, não, minha filha, você não vai para um convento, o seu lugar é aqui. É aqui, trabalhando e ajudando pessoas a se libertarem dessa escravidão, de não ter as condições mínimas para viver e para sustentar a sua família. Sua missão é aqui. Continuando, ajudando a sua família e acolhendo essas pessoas que vêm como meios de libertação e de orientação para elas começarem uma vida nova. E esta jovem continuou. Hoje, ela está com mais de 80 anos e continua sendo esta pessoa feliz, alegre, acolhedora, presença de Deus libertador no dia de hoje. Porque assim como Deus libertou o povo do Egito através de Moisés, hoje Ele quer libertar as pessoas através de nossas ações, de nossas atitudes. E então fica um questionamento, o que é que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer
para libertar o meu irmão? Refletindo sobre isso, eu mesmo pensei para mim mesma. A primeira coisa, eu tenho que ser uma pessoa livre. Libertar-me do meu egoísmo. Libertar-me do meu comodismo. De procurar só os meus interesses. Eu tenho que me libertar dos meus egoísmos e deixar que Deus haja em mim. Deixar de olhar para mim mesmo e olhar para o irmão. Perceber tantas dificuldades, tantos problemas. Quantas vezes vou procurar coisa supérflua enquanto o outro está morrendo de fome? Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não pode agradar a Deus tendo coisa em abundância, até desperdiçando, enquanto o outro está morrendo de fome, literalmente morrendo de fome, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo, de crise, de desemprego. Não é mais momento de um cristão que se preza gastar em coisas supérfluas. O que eu tenho a mais não me pertence. Os padres da igreja, como falam sobre isso, né? Não me pertence isso. Isso pertence ao pobre. Deus me deu como oportunidade para eu ajudar o meu irmão que está precisando. É um questionamento, minha gente, neste momento tão difícil, né? Nós não podemos viver hoje da mesma forma que nós vivíamos antes dessa pandemia. Esta pandemia tem que fazer voltar para o essencial da nossa vida. Isto que questiono na minha pessoa, eu tenho que questionar na minha família, eu tenho que questionar na minha comunidade. Como é que nós estamos vivendo a solidariedade, a partilha, neste momento tão difícil que estamos vivendo? E eu convido vocês, então, a nós celebrarmos a vida. Nós vamos celebrar a vida rezando por todas as pessoas que são obrigadas a abandonar a sua terra em busca de melhores condições de vida. Quantas pessoas que gostariam de permanecer na sua terra e que são obrigadas a sair. Vamos dilatar o nosso coração e não pensar só no Brasil, no mundo. Como está sofrendo o povo da África com essa pandemia, não é? Quase que o noticiário não fala na África. Mas como o povo africano está sofrendo? Porque não é só a pandemia, mas são as crises, as guerras. E quantos são expulsos das suas terras, da sua pátria? Quantas famílias são destruídas? Quantas crianças são separadas de seus pais? Quanta tristeza! E nós devemos ser solidários com tudo isso. Nós rezamos, eu creio na comunhão dos santos. Essa comunhão dos cristãos. Como é que eu entro em comunhão com o sofrimento de todas essas pessoas? E diante de Deus suplico por elas, ofereço por elas. Isto é ser presença de um Deus libertador. Deus quer usar de cada um de nós para libertar o seu povo
deste sofrimento. Mas precisamos de abrir o nosso coração para isto. Fazer memória de quantas e quantas crianças, aqui no nosso Brasil mesmo, como estão sofrendo. Quantos migrantes, volto a falar dos desempregados, das famílias enlutadas, quantos órfãos, quantas viúvas. Vamos emprestar a nossa voz e clamar ao Deus libertador, que ouça o clamor de todos, para que eles possam ter vida e vida em abundância. É só assim, meus irmãos, só assim que nós podemos rezar o Pai Nosso. Todos os dias nós rezamos o Pai Nosso e rezamos várias vezes o Pai Nosso. E nós dizemos, venha a nós o vosso reino, Senhor. Reino de justiça, reino de solidariedade, reino de partilha. Eu peço que o reino de Deus venha, mas o que é que eu estou fazendo para que o reino de Deus aconteça entre nós? Venha a nós o vosso reino, Senhor. E dizer, Senhor, eu quero colaborar para que o seu reino venha até nós. Quero colaborar com ação concreta. Ação que começa pela minha família, para aqueles que mais necessitam na minha família, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os meus conhecidos, e dilatar o coração para todos aqueles que estão precisando. Então, elevando os nossos braços aos céus, eu convido a todos vocês, vamos rezar o Pai Nosso. Rezar o Pai Nosso, mas com esse compromisso de construir o reino de Deus, construindo relações solidárias, relações justas, vivendo e respeitando as pessoas como irmãos, sem discriminação, sem divisão, sem intolerância e sem preconceitos. Só assim nós podemos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Deste questionamento, o que vamos fazer? Vamos tirar um gesto concreto. Primeira coisa, eu vou procurar conhecer na minha comunidade, na minha paróquia, quais são as pastorais sociais que existem. E existem tantas, né? Que cuidam das crianças, que cuidam dos menores, que cuida dos idosos, que cuida dos dependentes químicos, que cuida dos desempregados. Então, como é que eu vou procurar conhecer essa realidade da minha comunidade? E como é que eu vou poder colaborar? Às vezes eu não posso colaborar com ele, mas eu posso colaborar com o meu tempo.
E se na minha comunidade, às vezes, por uma razão ou outra, eu não encontro, não consiga, procura conhecer na diocese o Vicariato da Caridade, que coordena todo o movimento social da diocese e que está desenvolvendo um trabalho muito importante nesse tempo de crise, para atender as famílias e as pessoas mais vulneráveis, sem fazer grandes alardes, mas está ali presente, atenta às necessidades de todos. Como é que eu posso integrar nisto? Mas há também outros gestos concretos, além destes, que eu posso realizar na minha própria família, principalmente com as crianças, com os jovens. Mostrar a essa criança que é momento dela pensar, não tanto de satisfazer todos os seus gostos, mas como é que ela pode partilhar com aquelas crianças que nada têm? Minha gente, como isso é importante, formar o coração das crianças para a solidariedade. Ela gosta de um sorvete, ela gosta de um doce, ela gosta disso, todo dia compra. Mas diga a ela, uma vez por semana você não vai comprar e esse dinheirinho você vai colocar num cofre. É uma pequena coisa, mas é ensinar a criança. Alguma coisa você vai se privar para que isso se reverta em benefício de outro. Isto é um dever nosso para com as crianças. Muitas vezes a gente quer satisfazer, principalmente assim, ela está em casa, está fechada em casa, quer dar tudo, satisfazer tudo. Não é por aí. Essa criança vai se tornar escrava dos seus desejos, escrava do quero isso e quero aquilo. Ela não saberá depois abrir-se para a generosidade, ela precisa se libertar dela mesma. Então, não deixar a criança se escravizar de ter coisas e coisas. Saber que ela precisa partilhar com outros que têm menos do que ela. Isso é também levar a libertação para essa criança, é levar a libertação para o jovem. Ensinar também a este jovem que não é possível ele querer satisfazer todas as suas pretensões, suas necessidades ou pseudo-necessidades, né? É preciso que ele pense no outro, que ele se liberte do seu egoísmo, que ele aprenda a partilhar. Estes seriam os nossos gestos concretos, né? E vamos pedir a Deus que ouve o clamor do seu povo e desce para libertá-lo, que nos dê a sua bênção. E vamos pedir a proteção de Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, rezando uma Salve Rainha, pedindo a ela que olhe por nós e que nos ajude a fazer aquilo que seu filho nos pede. Né? Como ela nos recomendou, fazei tudo o que ele vos disser. Então, que ela nos ajude, então, a fazer tudo o que Jesus, o que o seu filho nos pede, para criarmos esse mundo mais solidário, mais fraterno, mais livre e libertador, sendo pessoas livres e libertadoras, vivendo da liberdade dos filhos de Deus. Porque só quem vive no caminho de Jesus Cristo é verdadeiramente livre. Então, nós vamos rezar a Salve Rainha e depois vamos cantar o Magnífica, né? O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome. Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir a música, né? E cantar. E aí a gente encerra. E eu quero agradecer muito a oportunidade que
este grupo da paróquia São João Batista, né, o curso bíblico da paróquia São João Batista, me deu de poder estar entrando em contato com vocês, porque eu digo uma coisa, não há maior felicidade, não é maior alegria do que a gente falar do amor de Deus, da gente refletir da palavra de Deus, porque é um momento em que a gente também se sente mais amada, mais aconchegada por Ele, né? É um momento assim que Ele nos envolve no seu abraço. Então, obrigado por isso, eu quero agradecer muito, né, ao grupo do curso que aqui está representado, né, pela Albani e pela Eliette, né? As duas que estão representando hoje, quero agradecer muito e transmita isso a todo o grupo. Estou muito feliz porque me deu essa oportunidade de eu refletir e de eu contemplar a beleza do amor de Deus para com a gente, para conosco, para com a humanidade. Então vamos rezar a Salve Rainha e em seguida cantar o Magnífica com Nossa Senhora, que ela canta justamente esse Deus libertador, que eleva o humilde e que rebaixa aquele que se faz poderoso, que se faz opressor do outro. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora a irmã Vilma falou que ficou muito feliz de ser convidada. E nós ficamos muito mais felizes de tê-la conosco. É bom refletir, sim, mas sempre dirigido por alguém que conhece, alguém que vive a palavra de Deus. Então, irmã Vilma, o nosso agradecimento à senhora, o nosso muito obrigada e também muito obrigada a todos aqueles que nos acompanharam, que são vários, né? Não dá para a gente falar o nome de todos que estiveram conosco. Nós pedimos desculpas pelas nossas falhas técnicas, mas com certeza a partir de amanhã nós já podemos melhorar esses aspectos. Foi muito boa a nossa noite, porém nos deixou inquietas. Por quê? Já pensou a gente ser do jeito que Jesus quer? É difícil, mas não é impossível. Como disse a irmã Vilma no começo, vamos ser trigo e não joio. E nesse tempo de pandemia, como ela também disse, é muito mais fácil a gente colocar os nossos dons a serviço. Então, com a graça de Deus, com o amor de Maria, vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos hoje, tá bom? Então, para todos aqueles que participaram conosco, nós vamos fazer um sorteio de uma Bíblia de Jerusalém. Então, a irmã Vilma, dentre os inscritos, vai escolher um número de 1 a 104. E aí nós vamos saber quem foi o ganhador da Bíblia de Jerusalém. 16. Ela escolheu o número 16. Vamos ver quem é. Vamos ver aqui. O número 16. Número 16. Roselis Maria Novak
Maia. A Rose é da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Ela foi a contemplada, ela foi escrita com o número 16. Rose, parabéns. E aí depois, se você puder vir buscar o seu prêmio aqui na nossa paróquia, na secretaria, estará à sua disposição. Parabéns, Rose, obrigada de estar conosco. Nós já rezamos com a irmã Vilma, Salve Rainha, mas eu convido todos a rezarem uma Ave Maria pela vida da irmã Vilma, né? Que a gente possa entregar a Maria a sua vida para que ela tenha saúde e força para continuar nessa missão tão linda que Deus confiou a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Acho que eu juntei a Ave Maria com a Salve Rainha, eu já fiz isso outro dia, mas o que vale é a intenção que está no nosso coração. Muito obrigada, irmã Vilma, e o Laércio, da nossa Pascom, tem alguns recados para todos. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Oi, pessoal, 2 recados rápidos. Nesse próximo domingo, a gente está organizando uma lasanha com frango, né? E falar de comida nessa hora aqui não tem nada mais saboroso, né? Então, aqueles que desejarem participar, né? A gente está com as modalidades drive-thru e delivery. É só fazer a reserva. Eu coloquei aqui no chat os telefones, fica mais fácil para vocês pegarem. E lembrando, né, que a gente está só começando, amanhã, no mesmo horário, 19h30, vamos dar continuidade com o Diácono Luciano. Aproveitem para convidar outras pessoas também que gostem, que participam da nossa paróquia, para estar junto com a gente, rezando com a gente. Desejo a todos uma boa noite e nos vemos amanhã. Até mais.